Boa noite para você, internauta e aluno do Colégio Luciano Feijão. Nós estamos aqui mais uma vez com esse projeto maravilhoso, o LF Enem mais 30, para você, aluno, para você, internauta. Um bicho-papão para muita gente, porque as pessoas se confundem no processo de interpretações de um texto. E claro, na parte literária, é muito importante que você compreenda também o processo das figuras de linguagem. Então observe bem aqui a música de A Linha e o Linho, de Lenin. Observe. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto o nosso dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A linha e eu linho, nosso amor, nossa coxa de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Observe, cuidado, você aluno, quando pega uma linguagem como essa, extremamente metafórica, muito bem trabalhada, você precisa ter alguns cuidados, algumas precauções, principalmente quando a questão trata-se de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, metáfora, comparação, metonímia, personificação e por aí vai. Geralmente essas questões são fáceis de identificar, porque o Enem costumeiramente tem um costume de colocar ou explicar geralmente o processo de formação dessas figuras de linguagem. Então presta bastante atenção, você aluno. Observe, a pergunta do enunciado é a seguinte: qual a única afirmativa verdadeira a respeito do texto A Linha e o Linho? E observe bem, todos os itens dará questões voltadas para a interpretação, principalmente a voz do eu lírico dentro do poema, e também vai falar da questão da construção de figuras de linguagem. Então observe logo no item A, ele diz o seguinte: no segundo verso, aí você vem no segundo verso, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, podemos dizer que não ocorre uma metáfora, devido ao fato de o conectivo comparativo como estar explícito. E aí você deve lembrar muito bem, gente, metáfora é uma figura de linguagem implícita. Enquanto que a comparação, mais conhecida também como símile, é na verdade uma figura de linguagem que usa um conectivo, como, igual a, para gerar uma ideia de comparação. Então, obviamente, a letra A estará correta, certo? Acompanhe aí no nosso material, acompanhe o link para você baixar o nosso material e ficar acompanhando essa aula, ok? Então, ó, por exemplo, Fernando é um touro. Isso é uma metáfora. Agora, quando eu digo Fernando é forte, como um touro, nós estamos aí dando uma comparação. Obviamente no Enem você vai conferir as outras questões. No item B ele diz que zigue-zague é uma tentativa de imitação de um som. Corretíssimo. Entretanto ele diz logo o seguinte, que chamamos de metonímia. E aí claro, você sabe que não é bem assim. Metonímia é na verdade uma espécie de metáfora que supõe uma ideia de troca da parte pelo todo, do autor pela obra. E você vai perceber que zigue-zague é, na verdade, uma onomatopeia. A letra C. O eu lírico tem a intenção de transmitir seus sentimentos, por isso faz uso da função poética, ok, e de uma linguagem predominantemente denotativa. Incorretíssimo. Aqui a linguagem ela é conotativa, porque ele se utiliza das figuras de linguagem para colocar a questão poética. Em sentido figurado, na letra D, poderíamos dizer que nos versos 8 e 9, você localiza, a paixão é a responsável pela construção do bordado da vida de uma pétala de rosa. Cuidado com essas questões interpretativas, pessoal. Observe bem que nos versos 8 e 9, onde ele vai dizer aqui, observe, você é a linha e eu linho nosso amor, nossa concha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza. Em nenhum momento ele dá indícios de que a paixão é a responsável por esse processo.
cuidado, porque às vezes o Enem coloca certos itens que na verdade não estão na questão. E a letra E. Fica clara no texto uma submissão do eu lírico em relação à amada, tendo em vista que é ela quem comanda o processo criativo do bordado. Isso você também não vai encontrar na interpretação do texto, portanto, é a letra A, o nosso item correto. Beleza? Estamos aí entendidos? Vamos passar para a próxima questão? Pois acompanha aqui. Mais uma, vamos lá. Observe aqui, aqui é um texto que vai falar do tropicalismo, uma temática importante do seu Enem, porque nós estamos em 2017 comemorando 50 anos do processo do tropicalismo no Brasil, certo? O grande tropicalismo da nova identidade brasileira, de Hélio Oiticica, de Lígia Clark. E aí, claro, não podemos deixar de lado o movimento Tropicália, Gilberto Gil, Caetano. E esse texto foi produzido por Ana Cristina César, uma das grandes poetisas, né, do que nós vamos chamar do movimento de poesia marginal. Então observe o que ela vai colocar aqui, ó. Com atitude, o tropicalismo está presente em outras produções culturais da época, como a encenação de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, lembra do Oswald, primeira geração modernista, pelo grupo Oficina, ou no filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, ou nas experiências de artes plásticas de Hélio Oiticica, como eu já falei. O tropicalismo é a expressão de uma crise, uma opção estética que inclui um projeto de vida, em que o comportamento passa a ser o elemento crítico, subvertendo a ordem mesma do cotidiano e marcando os traços que vão influenciar de maneira decisiva as tendências literárias marginais. O tropicalismo revaloriza a necessidade de revolucionar o corpo e o comportamento. Será inclusive por esse aspecto da crítica comportamental que Caetano Veloso e Gilberto Gil serão exilados pelo regime militar. As preocupações com o corpo, o erotismo, as drogas, a subversão de valores apareciam como demonstrações da insatisfação com o momento em que a permanência do regime de restrição promovia a inquietação, a dúvida e a crise da intelectualidade. Observe que é muito importante você perceber na leitura que a própria Ana Cristina César está lhe dando um pormenor específico de um contexto político, de um contexto social a respeito de um movimento artístico. E é sempre importante você entender esses movimentos artísticos de um ponto de vista filosófico, social, cultural, para que você possa responder corretamente às questões do Enem, que tem uma forte influência sobre esses fatores para a compreensão do texto. Então observe bem, o tropicalismo é justamente esse movimento de contracultura, influenciado pelos movimentos dos anos 60, dos hippies, né, do movimento psicodélico norte-americano, da guitarra do Jimi Hendrix. E aí você vai ter justamente os Beatles, ok? E esse movimento de contracultura vai pregar a liberdade, enquanto que nós no Brasil estávamos num regime ditatorial. Principalmente na década, né, de 60, especificamente 68, onde nós vamos ter a promulgação do AI-5, e obviamente isso vai ocasionar o quê? Ocasionar a necessidade da liberdade. Agora observe os itens. Ele diz assim: a obra de João Cabral e a poesia concreta representam uma forte influência nas produções tropicalistas e marginais. Cuidado. João Cabral de Melo Neto tem dois tipos de poesia. Uma poesia, obviamente, que nós vamos chamar de metalinguística, era uma poesia feita para poetas, para falar da própria poesia, e de um outro lado você tem uma outra divisão que é uma preocupação social, mas é uma preocupação social mais regional, né? Morte e Vida Severina, por exemplo. Agora, a poesia concretista, ela não pode exercer essa influência. A poesia de João Cabral de Melo Neto é uma poesia também que tem essas vertentes do concretismo, mas o concretismo ele trabalha com a palavra objeto, não com uma palavra no seu sentido, mas como um objeto, algo que você toca, desmonta, monta, remonta, coisa que a poesia de Tropicália não vai realizar, e muito menos a marginal, ok? Então presta atenção. As letras das canções tropicalistas, letra B, observe, como Domingo no Parque e Alegria, Alegria, pregam a tomada do poder pela via armada. Obviamente isso aqui é um exagero, certo? Claro que existe sim a questão da alusão às questões das armas nessas duas músicas, mas não existe essa questão de pregar a tomada do poder pela luta armada. Depois, letra C, Caetano Veloso e Gilberto Gil no Manifesto Tropicalista
retoma as propostas oswaldianas de implantação do matriarcado de Pindorama. O matriarcado de Pindorama é, na verdade, um dos ensaios de Oswald de Andrade, onde ele prega o conceito de anarquia, né? De retomar, de substituir a anarquia europeia, certo? Para substituir por uma dinastia caraíba, coisa também que não vai acontecer. De fato, o item que melhor nos transmitirá a resposta correta é o item D, que ele diz, ó, em suas produções, os tropicalistas mostraram a convivência do arcaico com o moderno. Observe, agora, professor, mas como? Como tem essa questão do arcaico? Claro, o arcaico por quê? Porque os próprios, né, integrantes do movimento tropicalista vão beber de algumas fontes do passado, inclusive da primeira geração do modernismo de Oswald de Andrade. Então eles vão resgatar alguns conceitos sim do passado e do próprio modernismo norte-americano. E aí você tem os poetas marginais privilegiam a linguagem coloquial. Certíssimo, certo? O item E não poderia ser porque aqui ele diz que denomina-se a poesia marginal porque os poetas eram bandidos. Você jamais marcaria um item como esse, né? Para você ter ideia, Paulo Leminski, Cacasso, Chacal, Ana Cristina César, todos professores universitários, tradutores, poetas renomados, que precisaram se utilizar, obviamente, de outros nomes para encobrir suas identidades na época da ditadura e, claro, com isso obtiveram muito sucesso. Até mesmo reproduziam, né, suas poesias em jornais clandestinos. Ana Cristina César usou muito mimeógrafo, né? Rodava as poesias no mimeógrafo, uns provas antigos, ficavam cheirando a álcool e aí distribuíam, panfletavam suas poesias de subversão ao governo. Então vamos lá. Aqui você tem uma interpretação voltada para a linguagem mista, que é justamente quando mistura a linguagem verbal e não verbal. E aí você, aluno, vai precisar ter muita atenção. Porque às vezes quando chega nessas questões que você acha que é simples, adivinha? Você sempre encontra uma questãozinha que também está certa. E aí você fica sempre naquela dúvida, meu Deus, é A ou é B? É B ou é A? Aí você marca B, é o gabarito A. Aí você marca A, é o gabarito B. Então presta atenção para você interpretar corretamente. Observe a tirinha do Calvin. O pai diz, Calvin, sua mãe e eu decidimos que você vai ganhar uma mesada. E ele responde, isso é importante porque vai te ensinar o valor do dinheiro. Ao que o Calvin responde, dinheiro, estou rico, eu posso comprar qualquer um, o mundo é meu. E aí novamente o pai se retira, vira de costas e diz, eu desisto de novo, querida. E aí o Calvin por detrás diz, poder, amigos, prestígio, eu posso comprar tudo, sou livre. Presta atenção. Segundo que se depreende, observe, quando ele se diz assim, que se depreende, que se infere, é um processo de dedução. É algo que muitas vezes não está aqui, está implícito, nas entrelinhas, nos subtendidos da vida. Então olha só, os pais de Calvin querem ensinar-lhe pela primeira vez a valorizar o dinheiro. Observe que esse item A não pode, porque logo no último quadril ele diz, eu desisto de novo. Então já houve outras tentativas, o item A está descartado. Calvin precisa muito de dinheiro para obter coisas como prestígio, poder e amigos. Vamos lá, cuidado. Realmente o item B diz isso. E se você observar, realmente você vai encontrar o Calvin dizendo isso. Observe aí. Ele diz, eu estou rico, eu posso comprar qualquer um. Aí bem aqui você tem amigos, poder, prestígio. Mas me diga, é a lição central? É isso que a tirinha realmente estava querendo te ensinar, te dizer? O processo educativo, formativo da tirinha era só esse? Mostrar que o Calvin precisava de dinheiro para comprar gente, amigo, poder, prestígio? Vai além. Observe, Calvin precisa do dinheiro para ser livre e comprar as pessoas e o mundo todo. Ele não falou de liberdade, certo? Então a C está descartada. Com a mesada, Calvin aprendeu a valorizar o dinheiro, coisa que não aconteceu. Ele não valoriza porque ele acha que pode comprar. Agora observe o que realmente é a lição desse contexto. Olha aí, ó. Os pais de Calvin sempre quiseram ensinar-lhe a valorizar o dinheiro sem sucesso.
É isso que realmente vai ser o caráter formativo da tirinha. E é justamente nela que você vai apostar a sua resposta. Portanto, letra E. Continua acompanhando a gente, deixa os seus likes, deixa suas curtidas, faz os seus comentários, que é isso aí mesmo. Esse é o objetivo, é aprender e é passar no vestibular. Então, olha só. Texto para a próxima questão, você tem aí Confidência do Itabirano. Eu não podia deixar de fora, gente, Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da nossa língua, um dos maiores expoentes da poesia. E claro, sempre é uma figurinha carimbada e marcada no teu vestibular. E observe que é uma das poesias bastante conhecidas dele, em que ele diz o seguinte, observe. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira. De suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, esta pedra de ferro futuro aço do Brasil, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabiras é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. A partir desse processo, você observa a seguinte questão. No texto de Drummond, o eu lírico, observe que esse tipo de enunciado, ele acontece muito em poesias, em que cai essa questão muito pessoal do poeta. Você vê geralmente poetas com esse mesmo enunciado em Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, entre outros grandes poetas que falam muito da vida pessoal, certo? É aquele momento em que Drummond é maior que o mundo, certo? Ele está ali se preocupando com a sua vida, com a sua formação. E observe o que ele se coloca aqui, ó. Letra A. Considera sua origem itabirana como causadora de deficiências que ele almeja superar. Observe que esse nome de deficiência alega um ponto negativo, o que não é verdade. Ele diz, Itabira agora é um quadro na parede, mas como dói. Existe, na verdade, um processo de nostalgia, quase que de saudade. Então não pode ser uma deficiência e muito menos uma superação, porque se ele pudesse voltar atrás, ele voltava. Ele diz, já tive muita coisa, hoje sou funcionário público. Observe no item B, revela-se incapaz de efetivamente comunicar-se, dado o caráter férreo de sua gente. Pelo contrário, ele consegue exercer muito bem o princípio de comunicação. Esse é o grande objetivo da poesia. C. Ironiza a si mesmo e satiriza a rusticidade de seu passado semi-rural mineiro. Realmente, Drummond ironiza, ele ironiza a si mesmo. Mas em nenhum momento ele satiriza essa rusticidade do seu passado semi-rural. Ele não coloca isso como um ponto negativo. Pelo contrário, ele diz, ó, tá aqui o aço, que um dia será o futuro do Brasil. Na letra D, ele diz, dirige-se diretamente ao leitor, tornando assim patente o caráter confidencial do poema. Aí sim, a impressão que você tem é que ele de fato está compartilhando um segredo com ele. É uma poesia autobiográfica, entendeu? Onde ele coloca justamente suas preocupações, suas origens e suas formações. Ok? A letra E não poderia ser jamais, ó. Critica em chave modernista o bucolismo da poesia arca de Mineira. Em nenhum momento ele faz alusão ao arcadismo, certo? De Tomás Antônio Gonzaga ou algo do tipo. Gente, o texto para a próxima questão, observe aí, né? É um texto de um dos maiores contistas da literatura brasileira, que é J.J. Veiga. Você vai poder acompanhar aí no seu TD, no seu material, no material que você está baixando agora no download. É exatamente um texto, certo? Em que ele vai colocar a ideia do foco narrativo, de como um foco narrativo no texto ele se comporta, tá ok? E aí você dá uma leitura nesse texto, presta bastante atenção, marca aí no seu gabarito, porque o nosso tempo, meu amigo, tá acabando, o negócio aqui é ligeiro, então observa, você marca aí no seu TD, tá certo? Olha aí, ó, letra D, a quinta questão,
O narrador personagem, ao conhecer o seu irmão, vive um conflito relacionado à falta de intimidade e à busca de proximidade com ele. Isso são tipicamente questões do Enem, onde a resposta você já vai encontrar no próprio texto. Então não vai ter nenhuma dificuldade para você, aluno do Colégio Luciano Feijão, internauta que está nos acompanhando agora. Observe aí a 6ª questão. Novamente ele vai colocar o seguinte, observe. São evidentes as marcas da linguagem do espaço urbano moderno na produção literária atual, sobretudo na poesia. Outdoors, inscrições, pichações, logotipos, signos públicos, grafites passam a construir uma espécie de comunicação entre as várias camadas da sociedade, dos empresários aos excluídos, da cultura pop às criações das grandes agências publicitárias, das manifestações populares às campanhas políticas ou institucionais. Há uma espécie de fermentação de signos desejosos de expor, seja o rosto triunfante do capitalismo, seja a reação aos valores que ele propaga, fenômeno a que muitos poetas contemporâneos se mostram sensíveis. E aí, obviamente, a partir desse texto, ele coloca o seguinte enunciado, observe aí, ó. Nos anos de 50 e 60 do século passado, surgiu e consolidou-se uma vanguarda poética, o concretismo, que assumiu modelos de composição inspirados, por exemplo, presta atenção, o concretismo já foi mencionado antes, e eu disse para você que o concretismo, ele trabalhava com a palavra como um objeto. Foi isso que eu disse? Lembra? E você vai ter aqui no concretismo grandes poetas, como por exemplo, Décio Pignatari, certo? E observe aí, na letra A ele vai dizer, ó, nos recursos de uma poética clássica, pela qual se valoriza as narrativas de cunho mítico. Isso está longe de acontecer na poesia concretista. No item B, no aproveitamento gráfico do espaço e na linguagem visual dos signos, renunciando a uma sintaxe tradicional. Observe o que ele fez. Ele aproveita o espaço gráfico, porque ele começa a aproveitar a palavra como um objeto e automaticamente, ou seja, o aspecto visual, para você entender a poesia concretista, você não pode só ler, você também tem que ver. Então ele aproveita o espaço visual e ele renuncia à sintaxe tradicional. Por quê? Porque ele desmantela a palavra, porque trata ela como um verdadeiro objeto. Marca aí no seu material, 6ª questão, letra B. Na 7ª você vai pegar um texto teatral. E é muito comum você pegar, geralmente, textos do teatro ou mesmo de composições regionalistas para explicar um pouquinho sobre variações linguísticas. E aí no teatro aqui você vai ver o seguinte, observe, Peão diz, Peão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona diz, Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão responde, Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Aí Benona responde, mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas. Aí Euricão finaliza, passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o perte me traiu. É nesse pertezinho que você vai pegar a sua questão. Porque lá no enunciado ele vai dizer, ó, nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia, que ele cita mais à frente, lembrando que esse texto aqui é tirado do nosso eterno e imortal Ariano Suassuna, contribui para o quê? Observe aí, ó, caracterizar usos linguísticos de uma região. Não pode ser marcar a classe social dos personagens, não há referência a esse processo. Não é enfatizar a relação familiar entre os personagens e muito menos sinalizar a influência do gênero nas escolhas dos vocabulários. Obviamente serve para caracterizar o uso linguístico. E sempre o Enem vai fazer alusão a essas questões. E aí você tem aí a 8ª, gente. Essa 8ª questão é maravilhosa. Vai colocar justamente a poesia maravilhosa do João Cabral de Melo Neto. É uma poesia com uma função metalinguística, onde ele fala sobre o próprio fazer poético. E ele vai dizer assim, ó, catar feijão, se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo, seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o oco, o leve, palha eco. E aí com isso o enunciado vai te questionar assim, ó. Em catar feijão, João Cabral de Melo Neto revela
O princípio, letra A, observe, de que a poesia é fruto de inspiração poética, pois resulta de um trabalho emocional. Será que o João Cabral de Melo Neto coloca mesmo essas questões emotivas? Negativo, porque justamente João Cabral de Melo Neto é conhecido como poeta engenheiro. Suas palavras são calculadas, suas poesias são metrificadas, são certinhas. Você vai achar a resposta nesse item, olha aí, ó. Preocupação com a construção de uma poesia racional, contrária aos sentimentos chorosos. E aí observe bem, ó, a próxima questão. Questão de arte. Cuidado com elas. Competência 4 do Enem. Pega muita gente de surpresa. Observe aí, ó. Essa nova sensibilidade artística, apesar de heterogênea, pode ser resumida através da atenção à forma e ao tema, assim como ao processo. A forma inclui cores saturadas. Cuidado quando o Enem falar de cores, porque sua prova vai estar em preto e branco. Então é muito importante você entender mesmo de arte para compreender a ideia da saturação das cores. E aí você tem aí, ó, formas simples, contornos relativamente nítidos e a supressão do espaço profundo. Observe aí. O tema, ó, o assunto, que é onde você vai matar a questão, deriva de fontes pré-existentes e manufaturadas para consumo de massa. Quando você fala de consumo de massa, de supressão do espaço profundo e de cores saturadas, você está falando da pop art de Andy Harrow, da década de 90, certo? Então é muito importante você lembrar desse processo, né? Aliás, década de 60, 80. Então você vai justamente pensar bem, qual é o que tem aqui a imagem que te leva à ideia do consumo de massa? Obviamente a letra A, Elvis. Até porque, gente, esse tipo de questão é um tipo de questão que você mata, ó, quando olha justamente o nome do pintor. Por isso que é importante conhecer os processos artísticos, as escolas artísticas. Ó, na letra B você tem Picasso, que pertence ao cubismo, não é um consumo de massa. Na letra C, Jackson Pollock, né, com sua arte abstrata informal. Na letra D você tem aqui o fauvismo de Henri Matisse. Na letra E você tem Kazimir Malevich com a chamada pintura abstrata suprematista. E aí você vai ter, ó, na letra 10, para a gente finalizar, nos resta aí uns minutinhos, tá certo? Então presta atenção. Analise bem os quadros. Isso é importante, você fazer uma leitura dos quadros. Quando você olha uma obra, você tem que observar formas, cores, profundidade. E observe que ele faz duas comparações. Uma de um artista impressionista, Renoir, e a outra de Pablo Picasso. Sempre Picasso está caindo no Enem, certo? Quer seja por Guernica, quer seja pelas Madames de Avignon. A comparação entre as pinturas de Renoir e Picasso revela uma mudança fundamental na concepção artística no início do século XX. Essa mudança pode ser identificada Gente, ó, o cubismo como vanguarda europeia, você deve lembrar que a principal característica dela vai ser justamente o quê? A quebra, certo? Do naturalismo, a quebra da simetria, a quebra dos níveis de profundidade. E onde é que você vai justamente ver isso daí, ó, no item C. Observe, recusa na imitação realística das formas, ele não vai mais pintar a realidade e ele vai apelar agora para o quê? Para a representação abstrata. Observe essa moça aí no seu material, bem na pontinha aí, ó, que ela está numa forma abstrata porque Pablo Picasso costumava fazer experimentações, como por exemplo, misturar máscaras africanas, né, às faces das moças de suas pinturas, ok? Pessoal, olha só, eu espero que tenha sido gratificante para você, porque para mim foi maravilhoso estar aqui. Na próxima semana nos acompanhe, esteja conosco nesse projeto maravilhoso CLF Enem mais 30. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um abraço. Professor Raul, valeu!